Entrevista. Agora 8 horas mais 18 minutos, nosso primeiro convidado nesta sexta-feira, falando mais uma vez da cidade de Votorantim. Ontem tivemos aqui a presença do ex-prefeito de Votorantim, Carlos Augusto Pivetta, que falou sobre a situação financeira e disse: Votorantim está quebrada e precisa de medidas, precisa de uma postura diferenciada da administração, também uma postura diferente dos vereadores. Hoje estamos recebendo aqui os nossos estúdios, como acontece também periodicamente, o presidente da Câmara de Votorantim, o vereador Rodrigo Krieger, participando com a gente. Tudo bem, presidente? Bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, André. Bom dia, Douglas. Bom dia, Fernando. E bom dia, Castor. Uma grande alegria. Castor não foi anunciado ainda, mas em primeira mão a gente já anuncia. Daqui a pouco a gente vai falar com o Castor, Adriano Castor, novo reforço, hein? Presidente chegando já fazendo anúncio. Fazendo anúncio. Então, muito feliz em revê-lo aqui, né, na Cruzeiro. Reforço de peso, qualidade na informação. Então, fico muito feliz e não posso deixar de cumprimentar também e agradecer aí toda a audiência qualificada da Rádio Cruzeiro FM. Vamos lá, vereador, porque desde que o vereador começou a frequentar aqui a bancada da Cruzeiro FM, participar, prestando contas do trabalho do Legislativo de Votorantim, a gente falava, né, incrível como a cidade de Votorantim passa por um momento turbulento. E essa turbulência segue. Ontem aqui o ex-prefeito Pivetta deu declarações fortes aqui com relação à situação financeira de Votorantim, principalmente falando Votorantim está quebrada. E até cobrou da Câmara Municipal que os vereadores tomassem alguma providência, fizessem algo, ampliassem a fiscalização. Bom, nesse ponto, como é que o senhor enxerga também e acompanha essas declarações do ex-prefeito Pivetta, que participou aqui do Jornal da Cruzeiro, né, vereador? Eu acompanho com naturalidade, até analisando dentro de um contexto político, porque o Pivetta ele participou das eleições, ficou em segundo lugar, né, atrás do prefeito Weber, e ela é uma liderança nata da cidade de Votorantim, ex-prefeito, que pese não ter conseguido a reeleição, não ter sido aprovado pela população, né, em razão do mandato que desempenhou, é uma pessoa que tem conhecimento da administração pública, é advogado, tem acompanhado o que tem acontecido na cidade de Votorantim. Com relação às atribuições da Câmara, nós estamos sim exercendo a fiscalização dentro das nossas atribuições legais, né, buscando as informações através de requerimentos, conversando com agentes políticos, conversando com os servidores públicos, concursados da Câmara Municipal, para entender a real situação da Prefeitura. E, de fato, há um problema financeiro grave na Prefeitura Municipal, que desencadeou medidas de contingenciamento, redução de políticas públicas, da qual eu, como vereador, não concordo, mas, infelizmente, foram decisões que foram tomadas com o objetivo de equilibrar as contas públicas do município, e essa informação nós temos conversando, né, trabalhando, ouvindo servidores públicos, principalmente da Secretaria de Finanças, que eles colocam ali as informações de forma clara e principalmente aquilo que é necessário fazer para que as contas públicas fechem nesse exercício de 2025. Todos presenciaram as medidas de contingenciamento, redução de horário, redução de políticas públicas dentro de contratos que foram celebrados com pessoas jurídicas de direito privado, como a concessão do hospital. Houve uma redução ali de leitos no hospital municipal. Houve uma redução também em relação à concessão da UPA Central, onde havia ali a terceirização total dos serviços. Agora haverá uma gestão compartilhada, onde nós, conversando e buscando informações, ficamos sabendo que o objetivo é economizar aí um total de R$2.100.000 aproximadamente por mês, em decorrência dessa gestão, dessas medidas de contenção de gastos, dentre outras medidas, inúmeras outras medidas que a administração pública vem tomando. Então, nós estamos a par
de toda essa situação, estamos cobrando, não queremos redução de políticas públicas. Agora, as medidas a qual ele busca, talvez, né, eu não sei se... Né, eu não consigo entender quais as medidas, mas as cobranças, elas são realizadas diariamente. A cobrança, né, na tribuna da Câmara, através de requerimentos, através das posições dos vereadores no dia a dia. Então, eu entendo, né, o contexto que ele traz toda essa situação, e é natural, porque, como eu falei, ele é um agente político da cidade, né, é uma pessoa que participa da vida política, participou, foi ex-prefeito, então natural as críticas, não só dele, dos outros, né, agentes que atuam na seara política, dos grupos políticos, é natural e é legítimo e democrático, e a gente tem que receber essas posições com naturalidade, mas nunca sem perder aquilo que é importante, a responsabilidade institucional, analisar toda a situação de forma serena, com responsabilidade e principalmente buscando aí o interesse público e o bem comum, sem fazer que situações, né, sejam dimensionadas, potencializadas, no intuito de aumentar a crise política para a obtenção aí de proveito, né, eleitoral futuramente. Presidente, ainda com relação a essa questão, e hoje, capa do Jornal Cruzeiro do Sul, que Votorantim projeta orçamento de 764 milhões de reais para o ano que vem. Então, essa é uma projeção de um orçamento bem importante para o ano que vem. Mas eu não vou tratar desse orçamento, vou tratar ainda dessa questão e da visita ontem do Pivetta aqui aos estúdios da Cruzeiro FM. E uma questão que nós questionamos, que nós perguntamos ao ex-prefeito, e ele deixou essa questão no ar. O senhor já tem, como presidente da Câmara, como quem tem acompanhado essa questão das finanças em Votorantim, um valor aproximado do que está sendo economizado com a questão dessas reduções? Primeiro, redução do horário de funcionamento dos serviços públicos. O próprio prefeito Weber Manga esteve aqui recentemente e disse, olha, algumas pessoas em Votorantim preferem esse horário da tarde porque trabalham de manhã, ok, mas tem pessoas que trabalham que preferem o atendimento no período da manhã. A questão não foi essa, não foi esse benefício para a população, e sim uma redução de custos, principalmente com a alimentação e tudo mais. Então, a pergunta para o senhor já tem esta projeção desses valores economizados, com essas reduções, com essas modificações que foram feitas na estrutura de Votorantim, e principalmente algumas situações que assim chamam a atenção, desligamento de luz aqui, luz ali em alguns postes, já dá para saber quanto vai economizar com isso tudo? Sim, nós estamos conversando diariamente, como eu falei, com os técnicos, principalmente da Secretaria de Finanças. Trouxe aqui o dado da Secretaria de Saúde, onde Votorantim hoje tem, em média, aproximadamente de gasto do orçamento público municipal, quase 40%, onde o mínimo de aplicação é 15%. Votorantim tem aproximadamente quase 40%. E esse equilíbrio, essa equalização que a prefeitura, né, vem tentando fazer, buscando aí um gasto mais no sentido de buscar um equilíbrio das contas públicas. Houve, no primeiro momento, a transferência da UPA infantil para a UPA central. E nós vamos buscar informações quais seriam qual seria a economia resultante dessa decisão. Seria de um contrato de 2 milhões e 300 aproximadamente para 1 milhão e 800. Agora, eles fizeram um outro movimento no sentido de fazer um trabalho compartilhado com servidores públicos municipais e com o Instituto Muriá, que faz a gestão ali da UPA Central. E saindo do gasto de 1 milhão e 800 para 900 mil reais, aproximadamente. Então, a redução de outras reduções que foram realizadas na saúde vai importar um valor aproximado de 2 milhões e 150 mil reais. Foi a projeção que os técnicos passaram para mim com relação à saúde. Aí tem outras economias que eles passaram que é resultante dessas medidas de contingenciamento.
questão de energia elétrica, combustível, fornecimento de marmitex, pelo fato da redução do horário de trabalho não importar na obrigatoriedade de fornecimento do marmitex, que também aí há uma redução de aproximadamente 50% do contrato, cai de 1 milhão aproximadamente para meio milhão, o pagamento desses gastos públicos, enfim. Mas agora, eu não consigo apontar para você exatamente quanto porque é uma informação quem tem que trazer é o Poder Executivo. Nós estamos buscando as informações, principalmente das projeções que acabam passando para nós nessas questões pontuais que eu acabei apontando para você. Rodrigo, o ex-prefeito Pivetta, ele é do mesmo partido que o senhor, do PSD. Ele fez críticas ao Legislativo ontem, inclusive à presidência também, porque hoje a Câmara Municipal ela tem uma formatação de situação. Inclusive até a oposição que havia sido feita por 9 integrantes da Câmara, de um dia para o outro se tornou 11 apoiadores do prefeito. De certa forma, a afirmação que ele fez ontem coloca a Câmara Municipal numa situação delicada com relação à fiscalização. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Pivetta diz que há empresas que estão deixando de ser pagas e que estão se virando conforme podem para poder contornar a situação da falta de pagamento do município a essas empresas. Isso é um problema, porque se você tem um contrato de licitação emergencial e a prefeitura deixa de pagar, isso implica improbidade administrativa, isso implica legalmente. O senhor sabe disso como advogado, que existem algumas implicações para o prefeito. Fora isso, tem entidades assistenciais que dependem também de recursos e que estão com as portas quase fechadas por conta da falta de pagamento. Não conseguem mais segurar isso, porque o dinheiro que a prefeitura tinha que passar para essas entidades não está passando, por conta dessa contenção, que o senhor também está se referindo e que o prefeito Weber Manga disse que também estaria fazendo. Nós temos agora informações aqui no nosso YouTube, na live, de ouvintes dizendo que há uma greve neste momento das faxineiras na rede escolar. As faxineiras, até onde nós sabemos, o senhor me corrija se eu estiver enganado, são de terceirizadas, ou seja, empresas que possivelmente estão deixando de ser pagas também e acabam não pagando os seus funcionários, e isso está refletindo agora nessa greve, de repente, das faxineiras. Inclusive as escolas, as diretorias estão ligando para as mães e os pais, pedindo para ir buscar os filhos nas escolas, porque não podem ficar lá, porque não vai ter limpeza de banheiro, limpeza das áreas por onde as crianças andam. Então, o que está dando a impressão de que a Câmara está numa condição muito confortável e não está cobrando da prefeitura da forma como deveria cobrar, fiscalizando inclusive os pagamentos que deveriam ser feitos para essas empresas e também para essas entidades. E agora, com esses reflexos que vem acontecendo. E mal ou bem, todo político que depois se afasta um pouco do cenário político diz que forças do mal acabam implicando também numa atual gestão. Como que o senhor pode explicar isso, inclusive com relação ao Pivetta, que faz parte do seu partido também, que faz essa cobrança? Eu vejo com naturalidade. Eu vou trazer aqui uma situação que ocorreu em Votorantim. A concessão do serviço de água e esgoto na época, né, que passou do SAI para Águas de Votorantim. Houve muitas críticas, muitas especulações com relação a essa situação. Houve medidas de contingenciamento também no governo Fernando, enquanto prefeito, em razão de uma crise financeira que ocorreu. Houve medidas de contingenciamento também no governo Edinaldo, em razão de uma crise financeira que ocorreu naquele governo. E agora está havendo medidas de contingenciamento no governo Weber Manga. E eu, enquanto presidente do Legislativo, eu tenho eu volto a dizer, uma responsabilidade institucional muito grande. Eu tenho duas opções: ou sair trabalhando no quanto pior, melhor, né, criticando, acusando, fazendo ilações, ou estar buscando informações, né, tendo as informações, sabendo o que está acontecendo, como nós estamos fazendo. Quando ele fala que não há fiscalização sim, tem requerimentos de informações de todas essas situações. Até posso apresentar para vocês. A questão que você colocou agora do não pagamento da empresa que faz a faxina, né? A semana passada encaminhei ofício para o prefeito municipal questionando a falta desse pagamento. E a alegação dele é que há a falta de
É o desequilíbrio financeiro que a prefeitura está, onde houve uma superestimativa do orçamento. Nós ouvimos todos os lados. E aí nós temos duas opções: ou trabalhar no sentido de potencializar uma crise, ou pensar na cidade no momento de votação de lei orçamentária, do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, LOA, ou trabalhar politicamente aumentando a crise e não pensando na cidade. Então, quando você diz que importa em improbidade administrativa, nós analisamos a situação. É má gestão, a improbidade administrativa, a falta de planejamento. Então, todas essas situações são alegadas. E se há essa improbidade, se há crime, provavelmente ele, como advogado, como eu fiz na administração anterior, ele vai procurar o Ministério Público, os órgãos de controle, e vai fazer a denúncia, já que ele está alegando essa omissão. Mas o que eu falo para ele é que não há omissão. Há uma situação na qual hoje ele se coloca de pressionar o Legislativo, para o Legislativo, de repente, tomar uma posição que é do interesse dele para instituir um segundo turno eleitoral na cidade. Mas isso não quer dizer que nós estamos fechando os olhos para o que está acontecendo. Estamos, sim, cobrando, fiscalizando, buscando informações. Mas isso, buscar informações, cobrar, não quer dizer que estamos fechando os olhos, não quer dizer que não estamos tomando providências. A providência que ele quer que seja tomada, né, todo mundo no meio político sabe, entendeu? É a instituição do segundo turno eleitoral, né? Como candidato a deputado, como de repente se tiver uma nova formatação no executivo, ele é a pessoa que está ali à disposição a participar. Mas a gente vive num ambiente democrático, no Estado democrático de direito. E o prefeito Weber foi prefeito que foi eleito pela população. Não há nenhum ano de gestão e já há todo esse interesse, de repente, de querer que a Câmara, vamos falar claro, casse o mandato. Não, nós vamos agir com responsabilidade. Se tiver algum crime, uma infração político-administrativa, com certeza vamos atuar nesse sentido. Mas, caso contrário, não estando caracterizado isso, não tendo nenhuma situação que envolva, como nós vemos aqui em Sorocaba, Polícia Federal, busca e apreensão, não há uma situação dessa natureza. Há situações de má gestão administrativa, mas a má gestão ocasiona, de repente, uma cassação de mandato. Isso fica muito na seara política. A questão de situação, independência na Câmara, oposição. A Câmara não é composta pelo vereador Rodrigo. É todo um contexto político onde há 11 vereadores e cada qual pensa de uma forma. De repente, o que eu penso, o vereador, né, o meu colega, não pensa da mesma forma que eu penso. Então, há toda uma situação. Então, quando ele tenta generalizar a Câmara, generaliza a Câmara fazendo essas críticas, ele quer forçar a Câmara a tomar a decisão que ele entende que vai ser mais adequada para a cidade. No meu ponto de vista, não. De repente, por questão pessoal dele, de instituir um segundo turno eleitoral, de trazer toda uma crise do quanto pior, melhor, mas felizmente eu tenho essa responsabilidade institucional frente ao Legislativo e vou continuar trabalhando no sentido de buscar soluções para a cidade de Votorantim e não apontar, potencializar crises, porque quem vai ser prejudicado com tudo isso vai ser a população de Votorantim. E esse não é meu objetivo. Do ponto de vista da Câmara Municipal, não há uma condição confortável, então, da Prefeitura? Não, nenhuma. Quem assiste às sessões da Câmara verifica a posição dos vereadores. As críticas com relação ao trabalho do prefeito municipal, mau planejamento, a uma má gestão. Agora, quando ele potencializa, ele cria essa narrativa de que não há nenhum tipo de cobrança com relação ao Legislativo, ele falta com a verdade. Porque o objetivo dele é instituir um segundo turno eleitoral, né, e a gente já tem notícias, né, reunindo-se com outros agentes políticos, nesse sentido. Mas nós não vamos agir politicamente. Nós vamos agir institucionalmente,
pensando na cidade de Votorantim. Presidente da Câmara de Votorantim, Rodrigo Krieger, participando com a gente nesta manhã de sexta-feira. Queria agradecer a participação, viu, vereador? Sempre importante para divulgar e apresentar também o ponto de vista do Legislativo votorantinense em torno de todo esse assunto, esse momento turbulento que vive a cidade. Obrigado mais uma vez. Microfones sempre abertos para a Câmara de Votorantim. Eu que agradeço, André. Gostaria de estar falando de outros assuntos aqui, da gestão, da gestão que nós estamos fazendo na Câmara Municipal. Ninguém sabe que nós pegamos uma Câmara Municipal totalmente desestruturada, né, onde não tem nem equipamentos de informática adequado. E vamos trabalhar nesse sentido. Ninguém sabe que nós pegamos a Câmara Municipal com apontamentos recorrentes do Tribunal de Contas que não havia uma comissão de fiscalização de políticas públicas. Ninguém sabe que nós pegamos a Prefeitura Municipal com aproximadamente 30 estagiários. Hoje nós temos 13 estagiários, resultando numa economia aos cofres públicos. Ninguém sabe que a Câmara Municipal hoje tem uma produção legislativa muito maior do que, né, as gestões anteriores. Então, são situações que é importante trazer do nosso trabalho da Câmara Municipal, enquanto Câmara Municipal. Mas não, nós encontramos agentes políticos que ainda não estão conformados com a derrota no pleito eleitoral, que tentam criar uma crise, né, ela está no Executivo, mas tentam trazer no Legislativo para forçar o Legislativo a tomar medidas, né, de interesse desse agente político, e isso nós não vamos fazer, vamos continuar trabalhando, né, com muita responsabilidade, seriedade e sem deixar que políticos, né, daí de antigos pautem o nosso trabalho.